E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Edi, professor de Matemática e Física de novo, e eu estou aqui para a gente continuar a nossa aula de calorimetria. A gente teve a primeira parte dela, a primeira parte, na aula 1, que era sobre o calor sensível. Se você não assistiu essa aula, volta lá e assiste, porque ela é muito importante para a gente, porque no final aqui a gente vai misturar as duas, vai falar sobre o calor latente e calor sensível na mesma questão. Então, primeiro aprende o calor sensível lá na aula 1. Aqui a gente vai aprender o calor latente e no final a gente vai misturar os dois, tá certo? Então, fica tranquilo que a gente vai aprender tudo direitinho e você vai conseguir fazer, beleza? Então, na primeira aula a gente aprendeu o calor sensível, que é quando você varia a temperatura do corpo. Agora a gente vai ver o calor latente, que é quando você varia o estado físico, de sólido para líquido, líquido para gasoso, ou gasoso para líquido, líquido para sólido. Você vai numa dessas direções. E aí a gente vai agora aprender sobre o calor latente, que é aquele quando muda estado físico, beleza? Vamos lá? Bom, pessoal, então a gente tem as mudanças de fase, né? O que são as mudanças de fase? As mudanças de fase são quando eu vou do estado sólido para o líquido, líquido gasoso, ou o contrário, do gasoso para o líquido, ou do líquido para o sólido. E a gente vai ter um caso que a gente vai conseguir ir direto do sólido para o gasoso e gasoso para o sólido, beleza? E aí a gente vai ter essa figurinha aqui para você decorar. Olha lá, eu tenho do líquido para o sólido, do líquido para o gasoso, e eu tenho aqui, ó, líquido para o sólido, líquido para o gasoso, e eu posso ir direto do sólido para o gasoso e gasoso para o sólido, beleza? Olha só, quando eu vou do líquido para o gasoso, líquido para o gasoso, eu tenho o que a gente chama de vaporização. Agora, se eu vou do gasoso para o líquido, condensação ou liquefação, beleza? Agora, se eu vou do sólido para o líquido, se chama fusão. Do líquido para o sólido, solidificação. Agora, se eu for direto do estado sólido para o estado gasoso, é a sublimação. Ou do gasoso para o sólido, sublimação aqui coloca um tipo de cristalização. Agora, eu queria falar com você sobre esse caso aqui da vaporização. Inclusive, num vídeo que eu fiz lá de questões da especialista de calorimetria, eu até falo mais ou menos sobre isso. Que é o seguinte, existem três casos de vaporização. A evaporação, que a evaporação você pode pensar numa poça d'água na rua que ela vai evaporando. Ou seja, as gotículas de água elas vão se desprendendo ali e vão virando vapor. Então é um processo lento, processo tranquilo, né? Você tem um outro processo de vaporização que é a ebulição. É o exemplo mais clássico é quando você põe a água para ferver para fazer um café, né? Você coloca lá e começa a surgir aquelas bolhas, né? Aquelas bolhas já são a sua água, né? Sua água virando vapor, sua água no estado líquido virando vapor. É um processo mais turbulento, né? E a gente tem o outro processo, que é o processo da calefação. A calefação é aquele processo que você ouve o tss do negócio, né? Quando você, por exemplo, pega um ferro quente e joga um pouquinho de água nele, né? Aí dá aquele barulhozinho. Quando você pega ali uma chapa quente, que você está fazendo um sanduíche e joga ali cai um pouco de água ali, esse é o processo de calefação, beleza? Então é bom que você fique atento. Você tem três processos de transformar o líquido para gasoso. São esses três aqui. Todos os três são processos de vaporização, mas eles têm as suas características diferentes, beleza? Vamos lá. É isso que a gente precisava nesse primeiro momento. Você tem que saber todos os nomes aí. Ah, foi do sólido para líquido. O exercício não vai falar isso. Ele vai falar assim, o corpo está no processo de fusão. Aí você sabe, se é fusão, é processo de mudança de fase de sólido para líquido, beleza? Ah, está no processo de condensação. O que é condensação? Está indo do gasoso para o líquido. Ah, liquefação também do gasoso para o líquido. Fica atento, você tem que saber todos esses nomes aí, beleza? Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre o calor latente. O que é o calor latente? O calor latente é aquele calor
em que o corpo recebe essa energia e muda o quê? Muda o estado físico, muda do sólido para o líquido, líquido gasoso, ou do gasoso para o líquido, líquido para o sólido, ou direto do sólido para o gasoso, gasoso direto para o sólido. Tem todas essas opções aí. Então, a formulazinha que a gente vai usar é essa aqui, ó, que calor é igual a massa vezes esse L aí. Quem que é esse L? É o calor latente específico, que a gente vai geralmente também chamar de calor latente. De uma mudança de fase é a quantidade de calor que a substância recebe ou cede por unidade de massa durante a transformação, mantendo-se a temperatura constante. Temperatura aqui é constante. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Temperatura é constante. Vou dar um exemplo de calor latente para você. Imagina que eu tenho um calor latente específico, que a gente vai falar só calor latente. Então não vou ficar falando calor latente específico toda hora, não. É bem comum a gente falar só calor latente. Bom, um L igual a 80 calorias por grama. Quer dizer que eu gasto 80 calorias, ou tenho que perder, ou tenho que ganhar, ceder ou receber 80 calorias para cada grama do material para ele mudar de fase. Por exemplo, um material tem que, para ir do estado sólido para líquido, ele precisa de 80 calorias para cada 1 grama dele ir do sólido para o líquido, beleza? Isso quer dizer o calor latente aqui para gente. Vamos ver agora uma coisa bem interessante, que é esse gráfico aqui. Ó. Esse gráfico aqui mostra, aqui quando eu estou no menos 20 aqui embaixo, é um gráfico de temperatura e calor. Você vai fornecendo calor, você tem duas opções. Ou você muda a temperatura, ou você muda o estado físico. Olha o que acontece aqui. Do menos 20 aqui, ó, até esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, marquei aqui para você. Essa bolinha aqui. Vou mudar a cor aqui para ficar mais fácil. Esse ponto aqui, ó. Até esse ponto aqui que eu fiz, eu estou variando temperatura. Então, por exemplo, a substância aqui, ela estava no estado sólido, beleza? E aí ela foi aumentando a temperatura até chegar aqui. Então, nesse momento, esse calor que o corpo está recebendo, imagina que eu tenho um corpo aqui, certo? E ele esteja recebendo calor de uma fonte de energia, um foguinho aqui, ó, que a gente colocou, beleza? Então, esse corpo aqui está recebendo. Tem um corpo aqui, ele está aqui dentro, beleza? E aí é o seguinte, ele foi recebendo esse calor e ele foi aumentando a temperatura. Então, esse calor até chegar nesse ponto aqui, era um calor que a gente chama de calor sensível. A partir desse momento, você está vendo que aqui a temperatura não está variando, a temperatura está ficando a mesma. Então, nesse momento aqui, isso aqui tem um patamar bem definido. Então, aqui não está tendo variação de temperatura. A temperatura ficou constante. Quer dizer que nesse momento aqui, eu tenho sólido mais líquido, porque está derretendo. Então, aqui, o sólido está derretendo, está virando líquido. Então tem uma parte de sólido e tem uma parte de líquido. Imagina que isso aqui fosse um gelo, o gelo está ali derretendo, né? Vamos dar o exemplo do gelo, falando sólido, líquido derretendo, porque estou pensando aqui no gelo. O gelo está derretendo, então esse gelo está passando do estado sólido para o estado líquido. Enquanto você tem um pedacinho de gelo que seja, eu não vou variar a temperatura. Só que aí, num determinado momento aqui, ó, vou fazer esse X aqui, ó, esse momento aqui, ó, que acabou de derreter tudo, não tenho mais gelo, agora tem só água, o que começa a acontecer? Esse calor deixa de ser latente e começa a ter uma variação de temperatura aqui. Essa variação de temperatura, nesse momento eu vou ter um calor sensível. E aí chega, por exemplo, a água aqui, ó, chega a 100 graus Celsius. O que acontece com a água quando chega a 100 graus Celsius? Ela começa a passar do estado líquido para o estado gasoso. Então, enquanto tiver um pouquinho de líquido aqui, ó, nesse momento aqui, eu não vou ter variação de temperatura. A temperatura permanece quanto? Permanece os 100 graus Celsius aqui. Nesse momento, acabou todo o líquido, eu tenho só o vapor. E aí eu começo a ter uma variação de temperatura novamente, volta a ter um calor sensível. Repare que era o mesmo fogo o tempo todo, o mesmo fogo aqui, só que quando você está variando a temperatura, esse fogo ali vai fornecer um calor que vai ser chamado de calor sensível. Quando mudar a fase, esse calor vai trocar de novo, vai ser calor latente. Então repara bem que quando eu estiver mudando de fase, eu não vou ter
eu não vou ter variação de temperatura, vai ter só variação de fase. O professor de química seu vai falar que em algumas substâncias, mesmo quando está variando a fase, vai ter variação de temperatura, mas isso é lá para química. Aí vão ser substâncias, por exemplo, que não são puras. Aqui a gente vai trabalhar com substâncias puras e a gente vai ter sempre esses patamares definidos, ok? Aqui para física, quando você estiver tendo variação de temperatura, é só variação de temperatura. Quando você tiver variação de fase, não tem variação de temperatura, beleza? Vamos para um exemplo. Vamos lá. Bom, temos inicialmente 200 gramas, isso aqui é a massa, de 200 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius. Isso aqui é uma temperatura inicial. Determine a quantidade de calor que deve ser. Então, determine a quantidade de calor que essa massa de gelo deve receber para transformar esses 200 gramas. Então, os mesmos 200 gramas que a gente tinha aqui, vai deixar de ser 200 gramas de gelo, vai virar 200 gramas de água líquida. A uma temperatura final de quanto? De 20 graus Celsius. Trace a curva do aquecimento do processo. Olha só que interessante. Calor específico do gelo. Olha só o calor específico do gelo. 0,5. O gelo também é a mesma molécula da água. Só que no estado do gelo, no estado sólido, o calor específico da molécula vai ser 0,5. O calor específico da água, ou seja, da água na forma líquida, é 1 caloria por grau Celsius. Então, mudou a fase, mudou o calor específico. O calor específico também vai depender, nesse caso, da fase que a gente está. Se está no sólido, no líquido. E o calor latente de fusão. O que é fusão? Eu estou indo do sólido para onde? Para o líquido. Fusão é isso. É o calor de transformar sólido para líquido. Quer dizer que 80 calorias, eu preciso de 80 calorias para cada grama do material. Então, cada grama do material vai precisar de 80 calorias para mudar de fase. Beleza? Olha só o que vai acontecer aqui. Para eu ir do menos 10 ao 0 graus Celsius, eu tenho que ter uma variação de temperatura. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, o gelo, se você pega um gelo a menos 10 graus Celsius e coloca ele em cima da pia, ele não começa a derreter instantaneamente. Primeiro, ele tem que chegar a 0 graus Celsius. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer o gelo ir de menos 10 graus Celsius para 0 graus Celsius. E, para isso, eu tenho que fornecer um calor que é chamado calor sensível e que a fórmula é mc ΔT. Depois eu tenho que fazer o gelo a 0 graus Celsius, eu quero a água líquida a 20 graus Celsius, então o gelo não me resolve. Eu tenho que fazer o processo de fusão do gelo, que é fazer o gelo virar líquido. E para isso, a gente tem que dar um calor que se chama calor latente, que é igual a M vezes L. Só que na hora que você derreter todo esse gelo, você ainda não está na temperatura que você quer. Porque na hora que o gelo todo derreter, ele vai ser água, mas vai ser água a 0 graus Celsius. Então, você ainda tem que fazer a água de 0 graus Celsius aqui, chegar a uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, você vai dar um calor agora, que é chamado, se tem variação de temperatura, é um calor que a gente chama de calor, de novo, calor sensível, e a fórmula é mc ΔT. Então, eu vou ter 3 contas para fazer. Eu vou ter essa conta aqui e essa conta aqui. Beleza? Agora, repara o seguinte. Nessa conta aqui, eu tenho gelo. É gelo a menos 10 graus Celsius. Então, muito cuidado aqui, eu já vou adiantando isso. O calor específico aqui, eu vou usar o calor específico do gelo. Nessa conta aqui, não é mais gelo, já virou água, já é água. Então, aqui eu vou usar o calor específico da água. Muito cuidado, que esse exercício envolvia muito isso. Beleza? Vamos lá. Primeira etapa do aquecimento, o gelo, ele estava em menos 10 e vai passar para 0. Então, temperatura final menos temperatura inicial, isso aqui é a temperatura final do gelo, menos a temperatura inicial. Então, 0 menos menos 10, o menos 10 dá mais 10. Isso aqui foi a variação de temperatura. Essa aqui é a variação de temperatura. O calor específico, olha o calor específico que ele vai usar. 0,5 calorias por
o grau Celsius, porque esse aqui é o do gelo, porque eu ainda estou na fase sólida. Então, Q igual a mc ΔT, que a gente já está acostumado. A massa é 200 gramas. O calor específico do gelo é 0,5 vezes 10. Isso aqui dá 5, dá 0,5 vezes 10. Dá 5 vezes 200, 1000 calorias. Então, eu tenho essas 1000 calorias aqui para fazer o gelo ir de menos 10 graus Celsius a zero. Fiz isso, o gelo está pronto para derreter, para fazer o processo de fusão. Então, o gelo agora ele vai fundir e vai virar água líquida. E para isso, a formulazinha qual que é? Calor é igual a massa vezes calor latente. O que é o calor latente? Calor latente de fusão. Então, a massa é 200 e o calor latente de fusão, que é o quê? Para transformar de sólido para líquido. O exercício falou para a gente que era 80. Aí você faz aqui, ó, 2 vezes 8, 16. Eu tinha 1, 2, 3 zeros. Coloco 1, 2, 3 zeros. 16.000 calorias. Esse aqui foi o segundo calor que a gente teve. Então, eu tenho esse de 1000, esse de 16.000 para derreter. Só que o gelo, na hora que ele derrete, ele ficou o tempo todo a 0 graus Celsius. Então, ele ainda está a 0 graus Celsius. Então, eu tenho que fazer ele chegar ao exercício pediu a 20 graus Celsius. Então, eu tenho que ir uma variação de temperatura. A temperatura final é de 20 graus Celsius, menos a temperatura inicial, que é 0 graus Celsius. A variação de temperatura foi de 20 graus Celsius. Isso aqui é a variação de temperatura. Olha só o calor específico que ele vai usar. 1 caloria por grau Celsius. Porque agora é água líquida. E aí a água líquida, eu não vou usar mais aquele valor de 0,5. Eu vou usar o valor de 1 caloria por grau Celsius. Então, voltando aqui à fórmula, como é variação de temperatura, eu vou usar o que macete de novo. A massa é 200, calor específico é 1 e a variação de temperatura 20. De novo, eu faço a conta. 2 aqui vezes 2, 4. Eu tenho 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. O calor dessa fase aqui deu 4.000. Então, eu tenho os 1.000 para transformar o gelo de menos 10 a 0. Eu tenho os 16.000 para transformar o gelo em água líquida. E eu tenho os 4.000 para fazer a água líquida de 0 a 20 graus Celsius. Somando tudo, o calor total deu 21.000 calorias. Então, tinha que fazer todo esse processo aí. Eram 3 partes. Teve mudança de fase e teve mudança de temperatura. Eu tive calor. Aqui eu tive calor sensível. Eu tive calor latente. E eu tive calor sensível aqui. Então, eu tive um calor sensível, outro calor sensível e tive um calor latente. Beleza? Tranquilo? Ó, tá aí o nosso gráfico. Para ir de menos 10 a 0 graus Celsius, eu gastei 1000 calorias. Para fazer ele mudar de fase, para ele ir de, ó, vou pintar aqui direitinho, ó. Para ele ir de estado sólido para o estado líquido, eu gastei 16.000. Então, eu já tinha gasto 1000 aqui, mais os 16.000 eu gastei 17.000 até agora. E aí depois, para ir do zero ao... Eita, foi mal. Deixa eu apagar isso aqui, que ficou muito feio. Para eu ir do zero até o 20 graus Celsius, foi calor sensível de novo, eu gastei mais, a gente tinha gasto mais 4.000. Então, 17 mais 4.000, 21.000 calorias, beleza? Então, é bem importante que você veja que os valores aqui são acumulativos. Então, era 1.000 mais 16.000, 17.000. Aqui não teria que ser 16.000 não, viu? Aqui foi 17, porque já tinha os 1.000 daqui, mais os 17. E aqui depois não foi só 4.000, foi os 17 mais 4.000, deu 21.000. Esse aí é o nosso gráfico mostrando a temperatura e a quantidade de calor recebida, beleza? Ele é muito importante, muito interessante essa questão, porque os exercícios costumam cobrar muito isso aí, os exercícios vestibulares, beleza? Tanto os vestibulares militares quanto os de faculdades, beleza? Vamos lá para o próximo exemplo. Ó, uma pedra de gelo a 0 graus Celsius é colocada em 200 gramas de água a 30 graus Celsius, num recipiente de capacidade térmica desprezível e isolado termicamente. O equilíbrio térmico se estabelece em 20 graus Celsius. O calor específico é 1 da água,
calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama, ok? Qual é a massa da pedra? Repare que esse exercício é mais um exercício daqueles em que a gente vai fazer a mistura de dois corpos e vai ter troca de calor entre eles, e a soma das quantidades de calor é zero, e a gente tem que falar que a temperatura final de equilíbrio é a mesma para os dois, porque se a temperatura de equilíbrio é a mesma para os dois, porque todo mundo chega na mesma temperatura final. Vamos ver? Ó, ao receber calor da água, o gelo se derrete. Terminada a fusão, a água resultante continua recebendo calor, tendo sua temperatura elevando de 0 para 20. Então o gelo está lá a 0 graus Celsius. Ele vai derreter. Para ele chegar para a temperatura final de equilíbrio ser 20, o gelo tem que derreter todo, e ainda depois que ele derreter, ele vai estar quanto? 0 graus Celsius. Ele ainda tem que aumentar a temperatura dele, porque ele ainda tem que ir de 0 a 20 graus Celsius. E a água aqui, ó, eu tenho 200 gramas de água a 30 graus Celsius. Vamos ver como é que vai funcionar. Bom, gente, então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente tem os dois aqui, ó. Eu tenho a água. Essa água, ó, quais são as características? Massa, calor específico, temperatura inicial, temperatura final. A massa da água, 200 gramas. Calor específico, 1 caloria por grama por grau Celsius. Temperatura inicial da água, 30 graus Celsius. Vai chegar na temperatura de equilíbrio de 20 graus Celsius. Você vai ter um gelo. Esse gelo, ele não vai mudar a fase dele, a temperatura dele. Ele tem uma massa que a gente não sabe, e ele tem um calor latente de fusão de 80 calorias por grama. A temperatura inicial do gelo é de 0 graus Celsius e vai ter uma temperatura final de 0 graus Celsius. Ele vai mudar a fase primeiro, porque esse gelo, depois disso, ele vai virar água, não é assim? E ele vai ter agora massa, calor específico, temperatura inicial, temperatura final. Ele vai ter que mudar tanto a fase nesse primeiro momento aqui, quando ele é gelo, aqui ele muda só a fase, e depois esse gelo, que agora é água, virou água líquida, vai mudar a temperatura. Bom, vamos lá. Os calores aqui, calor dessa primeira água, MC delta T, porque ela vai mudar a temperatura, está mudando a temperatura de 30 graus Celsius para 20. O calor aqui, ó, o cuidado, hein, gente? 200, que é a massa, vezes o calor específico, 1, vezes a variação de temperatura. O que eu falei cuidado é justamente aqui, ó. É final menos inicial. A variação de temperatura dele foi 20, que é a final, menos a inicial, que é 30. A variação de temperatura foi de menos 10. Então, o calor aqui ficou menos 2.000. Beleza? Tranquilo? Então tá. O calor aqui é o calor latente, calor de mudança de fase. Então, o calor foi de 80, que é... Desculpa, aqui não. O calor foi aqui de M, que é a massa, vezes 80, que é o calor latente de fusão. Então, o calor ficou M vezes 80, 80M. Fica assim. A água agora, ela tem uma massa, tá vendo, gente? A gente não tinha massa, deixei M mesmo, tá vendo? A água aqui vai mudar a temperatura. O calor específico é 1 caloria por grama por grau Celsius. Temperatura inicial é 0 graus Celsius. Por que 0 graus Celsius? Passou do gelo para a água, a temperatura inicial do gelo era 0 graus Celsius. Enquanto estava mudando do gelo para a água, 0 graus Celsius. E aí, na hora que muda de fase, mudou para a água, eu ainda tenho que chegar na temperatura final de equilíbrio de quanto? De 20 graus Celsius. Então, ficou aqui 20 graus Celsius. Então, essa água aqui vai mudar ainda de 0 graus Celsius para 20 graus Celsius. Então, agora, calor sensível. E aí, agora a gente vai fazer o quê? Q é igual a massa, que eu não sei, vezes o calor específico, que é 1,
vezes a variação de temperatura, que de 0 para 20 é 20. Então, o calor foi 20 M. Então, eu tenho esse calor aqui de menos 2.000, esse calor de 80 M e esse calor de 20 M. Nesses exercícios que a gente faz de troca de calor entre os copos, a gente sempre soma os calores, 2.000 aqui, deixa eu fazer esse 2.000 que ficou muito feio aqui direitinho. Tenho menos 2.000 mais o 80M mais o 20M, sempre igualando a zero. Então, ficou menos 2.000 mais 100M, 100M, que é igual a quanto? Igual a zero. Vou fazer aqui agora. Então, o 100M fica do lado esquerdo, 100M, e o 2.000 passa para o outro lado, mais 2.000. Então, o M vai ficar igual a 2.000 dividido pelo 100. Cortou os dois zeros. Então, a massa deu 20. Como eu trabalhei o tempo todo com as unidades em grama, tá vendo? Ó, grama aqui, grama aqui, grama aqui. A massa fica 20 gramas, beleza? Vamos ver aqui organizadinho isso aí agora. Bom, tá aí toda essa resolução direitinho, bonitinho para você, tá? Dá uma olhadinha, vê se você consegue fazer esse exercício. Esse exercício é o mais complicado dos complicados que poderia cair numa prova envolvendo calor latente, beleza? Que aí envolve calor latente, envolve calor sensível, envolve essa história de troca de calor, envolve que a soma dos calores tem que ser igual a zero, envolve toda a matéria de calorimetria, tá nessa questão aí, beleza? Dá uma olhadinha nela, tenta resolver você de novo, depois na listinha de vocês vão ter outras questões dessa. No vídeo que eu fiz de calorimetria, de questões da especialista, você vai ter uma questão bem parecida, praticamente igual a essa questão aí. Se ficar com dúvida, dá uma olhada lá, tenta fazer essa questão também, que é bem interessante, eu resolvo ela lá também para vocês. Beleza? Grande abraço, até mais.